Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Mais uma oportunidade para todos nós, nesta tarde e noite, em absorvermos lições primorosas que nos proporcionem refletir em torno desses ensinamentos que a doutrina consoladora nos traz. Hoje, sendo conduzido pelo nosso querido Mauro Bonato, companheiro de muitos anos, ao qual desejamos realmente que a misericórdia divina, que a inspiração esteja com ele para que nos passe informações preciosas que todos nós precisamos ter, né? A nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória, e o Mauro vai nos conduzir nessa reflexão que está centrada do pensamento e vida à epigenética, né? Um termo que parece assim complexo, mas depois o nosso querido Dr. Mauro vai nos traduzir direitinho, nós vamos compreender a percepção e a coisa fica mais fácil. Senhor da vida, apostos estamos todos nós, espíritos que despertamos para a nossa responsabilidade de envidar todos os esforços possíveis para suportar a parte que nos toca na obra da criação. Buscamos tanto na vossa infinita misericórdia, como nos ensinamentos de Jesus, a inspiração devida, pondo em prática através da nossa postura, da nossa conduta, para influenciar outros seres amados para que possam fazer o mesmo. O que solicitamos perenemente, Pai da vida, é que a força, coragem, o denodo nos seja potencializado para que possamos realizar a tarefa que cabe a cada um de nós, e desta maneira acelerar o nosso processo de redenção. Bênção para todos nós, inspiração para o nosso facilitador, para que possamos seguir em frente na direção do vosso infinito amor. Que assim seja, Senhor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 10. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados o destino dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalha em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Já que se trata de pensamento, nós vamos passar a palavra ao nosso Mauro para que nos conduza então nessa reflexão tão importante. Mauro. Boa noite a todos. Fico feliz com vocês aqui hoje para nós trocarmos esse conhecimento, esse aprendizado. Sempre viemos à casa espírita, né? E procuramos nos abastecer, mas será que nós entendemos todas as mensagens que são nos enviadas, que são nos dadas? E se nós, com certeza, não conseguimos fazer exatamente o que devemos fazer, nós sempre somos ainda imperfeitos. Então, vamos trabalhando para que isso vá melhorando. Não podia deixar de agradecer ao Paulo Vanin, que é responsável por eu estar aqui hoje, que ele sabe o motivo. E a todos vocês aqui, então, encarnados, desencarnados, e aos nossos benfeitores dessa casa, pedimos que nos ajudem a que essa mensagem seja transmitida adequadamente. Então, aqui eu coloquei... O microfone sai. Eu coloquei aqui o pensamento e vida antes, né, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a epigenética, que foi descrita por Bruce Lipton, só que
eu vou começar com a epigenética para vocês entenderem esse nome estranho, né? Que logo vocês vão entender o que significa. Vou fazer de uma forma que seja bem fácil o entendimento. Então, a ciência comprova nosso comportamento, né? Nosso comportamento tanto chamada epigenética, que é influenciada pelo alimento, pelas toxinas, pelos pensamentos que causam sobre as proteínas influência e levam a alterações genéticas que evoluem para as doenças. E a espiritualidade está envolvida também como um mecanismo de conexão, de pureza, né, das nossas ações, das nossas atividades nesse mundo, e essa conexão é que nos faz evoluir. Então aqui eu trago a imagem dos dois responsáveis por essa fala de hoje, que é conhecido Francisco Xavier, né, e o Bruce Lipton, que ainda é vivo, e que é um dos iniciadores desse estudo de que a genética não somos vítimas da genética. Ela não define nossa vida, a genética. Claro que nós temos as nossas caminhadas, nossas vidas passadas, nossas provações que temos que passar, que estão envolvidas nesse conjunto. Mas nós podemos aliviá-las, ao invés de perdermos o braço, podemos perder só o dedo, né? Conforme aquela historinha. Mas com esse conhecimento poderemos então aliviar os nossos sofrimentos. Aqui publicado diz que muitas coisas aqui estão em inglês, pessoal, porque eu não pude ficar traduzindo, eu trouxe assim mesmo, e a gente vai falando aqui, não se preocupe. Aqui é só a imagem para dizer que essa revista famosa publicou que por que a genética não é causa do nosso destino? Porque o Watson e Crick, que foram os descobridores do DNA, da célula, em 1963, eles isolaram do cromossomo o DNA e a proteína, da proteína. Né? Na célula tem o DNA, tinha o cromossomo lá no núcleo da célula, aí eles separaram a proteína do DNA. E jogaram fora a proteína e pegaram o DNA e fizeram lá os 23 pares helicoidais que nós conhecemos. E a proteína ficou de lado. E desde aquela época nós aprendemos que nós somos vítimas, entre aspas, né, vítimas da nossa genética. Então, se a pessoa tem um gene para uma doença, ela vai desenvolver. Depois, no ano 2000, veio a codificação, né, o genoma humano, em que decodificou todo esse processo. Mas, só para vocês entenderem que nós éramos reféns da nossa genética naquela época. Só que Bruce Lipton achou que isso não era bem assim, que existia sim a genética como sendo uma correlação entre o fenômeno e a causa. Então a genética não define nossa vida, e sim a causa é o ato ou agente, no caso aqui causa é o ato ou agente que causa o efeito, que seriam as proteínas, e não a genética, não os pares, 23 pares genéticos que causariam nosso destino, né? Geneticamente falando. Aqui nós estamos falando puramente na ciência, né? E depois a gente conecta com a espiritualidade. Então, nós vimos aqui o que eu acabei de dizer, que no núcleo então eles fizeram a separação de 50% de DNA, separaram, que era 50% do cromossomo, no núcleo tinha metade DNA e metade proteína, e separaram as proteínas, e assim tivemos essa definição em 63, mostrando aqui o que seria o DNA, né, e a proteína que envolve esse DNA. Só que o DNA é fixo, ele está aqui novamente naquela forma helicoidal, junta-se o DNA, o RNA que vai replicando, mas a proteína está envolvida nesse movimento. Então ele chama de movimento, sabe? Movimento que dá a genética. Então isso chama-se epigenética, que está em cima do gene.
Então, a genética está esse amarelinho, né, que é essa forma que nós temos do nossos genes, e em volta do nosso gene está a proteína que dá movimento, que ela é variável, ela que faz com que haja essa mudança do DNA para o RNA e vai multiplicando, mas a proteína está envolvida nesse movimento, e o DNA é meio que paralisado ali. Bom, aí ele fala que nesse animal aqui que ele estudou, então Bruce Lipton era um pesquisador, né? Ainda é um pesquisador, que falou que o que mudava, na verdade, esses genes aqui, eram sinais que nós mandávamos do nosso cérebro, da nossa comida, do nosso pensamento, etc. Mandavam sinais que é o nosso chamado comportamento. Então, ele chama de sinal ou comportamento. Então, quem alimenta as nossas células, quem alimenta o nosso DNA, quem alimenta as nossas proteínas, é o sangue. E o sangue leva o quê? Quando a gente se alimenta, passa pelo intestino, né? É complexo, eu vou encurtar a história, é absorvido os alimentos que vão para o sangue. Então, os alimentos vêm do sangue. O que nós comemos vai para o sangue, vai para as células. Mas o nosso pensamento manda hormônios, manda sentimentos, né? Vibrações, conexões espirituais que fazem com que mexam com, são sinais que vão lá na célula. E esses sinais nas células têm tanto o DNA como a proteína, só que a gente mexe na proteína, e a proteína comanda o DNA. Chegamos lá. Vamos lá. Então, o meio ambiente, né? As coisas externas que nós vemos, ligamos a televisão, já vem a história do jogador de futebol, a gente já está, todos sabem aqui, que matou, que não sei o que, daqui a pouco vem, porque tem um problema, que agora é o desemprego, daí chega mais um outro problema e aquela energia toda cai dentro de você, e se você não filtrar, ela vai descer pelo cérebro e vai na tua célula, e vai mexer com o teu comportamento celular, com as tuas proteínas, através dessa recepção. Por isso que aqui está o segredo da vida, é a recepção que nós temos, a recepção das coisas que nós recebemos, para que a gente mude. Então, vem sinais internos, sinais externos, né? Isso tudo faz com que esse meio ambiente, tanto celular, alimentar, como os sentimentos, controla o comportamento dos genes. Controla o comportamento dos genes. Então aqui está o segredo físico, né, da ciência, falando, que o nosso cérebro conecta, né? E aí a gente está estudando aqui, vai chegar no magnetismo, né? A gente vai chegar perispírito, tudo isso está envolvido de uma forma científica aqui, generalizada, comprovando tudo que a gente estuda, tudo que a gente está vendo nesses nossos passos. Vejam, voltando um pouquinho, o Bruce Lipton tirou o núcleo que comandava a célula e botou só a célula num meio de cultura, e esse meio de cultura desenvolveu, foi multiplicando as células. Vocês lembram até que tinha aquela bichinho lá, como é, ovelha, Dolly, né, que foi clonada. Então, essas células tronco, que são essas células que dão origem a outros órgãos. Então ele tirou o cérebro das células e colocou no meio de cultura 3 tipos. Tirou o núcleo, né, que estava lá, o genoma, aqui é o contrário, mas eu vou falar a experiência anterior. Ele colocou lá as células e, conforme o estímulo, crescia célula de osso, célula de gordura, de gordura e célula de músculo, conforme o estímulo das proteínas, porque ele tirou o DNA, só deixou as células, e elas reproduziram células diferentes. Com isso ele queria mostrar que não é o DNA que faz esse trabalho todo, e sim as proteínas. E as proteínas estão envolvidas com o nosso comportamento. Aqui mostrando então que o nosso cérebro vai injetar nas células do nosso corpo aqui amor ou medo, né? Então você vai ter aqui substâncias que vão ser estimuladas pelo nosso cérebro, de dopamina,
ocitocina, vasopressina, células, hormônio do crescimento, que são bons, positivos, como se fossem pensamentos positivos no nosso corpo. E os negativos, cortisol, norepinefrina, citocinas, histaminas, que são estressantes, são substâncias estressantes que mexem com a nossa célula e atrapalham essa proteína que está comandando a nossa célula, comandando o nosso corpo. Então, se nós tivermos um bom comportamento, começando, do nosso pensamento, da nossa alimentação, da nossa maneira de ser, nós vamos influenciar as nossas proteínas a serem boas. E nós podemos, ele cita aqui, 40% lá de pessoas tinham genética no DNA para câncer de mama. Só que 50% desenvolvia câncer de mama e 50% não desenvolvia câncer de mama. Então, quando você tinha o DNA para câncer de mama, não queria dizer que você ia ter. Quem que modificou, segundo a teoria dele, foram o comportamento da pessoa, esse tipo de vida da pessoa que desenvolveu aquele problema. Claro que a gente não está isento de ter uma baita de uma infecção, de ter um acidente, uma doença inespecífica lá que a gente não esperava. Mas de maneira geral, o que nós podemos coordenar e segurar e controlar está aqui, Então, aí fala esse rapaz aqui, pensador aqui, Mr. Proteína. Ele diz assim: quantas doenças são causadas por proteínas defeituosas? Aí vem um estudo, pessoal, olha só, dizendo que a culpa genética, é somente de 1% das doenças. O resto é das proteínas que estão enroladinhas ao redor da genética. Grosseiramente, eu queria que vocês entendessem que o que importa aqui é essa compreensão de que a genética não é que coordena, não somos vítimas dela, somos vítimas do nosso comportamento, da nossa maneira de ser. Aí que está. Então o segredo da vida está aqui, Aqui, 90% das doenças são esses sinais que dão para as células. Trauma, esse é uma coisa que, um trauma, acidente mesmo, pode dar um comportamento alterado. As toxinas e os pensamentos. Então, toxina, pensem, quem alimenta as células é o sangue. E o nosso alimento vai para o sangue. Então, o que nós comemos, se for bom, se for ruim, está alimentando a célula. O nosso pensamento vai pelo sangue, através daqueles hormônios bons e maus que nós vimos. Vão alimentar nossas células e vão fazer com que elas se desenvolvam da maneira que nós as criamos. Então, o estresse esse behavior é comportamento. Esse comportamento que causa as doenças. Então, Então, a genética é bem pouquinho. Então, as proteínas que são as nossas, que nós temos que cuidar, são as nossas defensoras. Então, aqui a gente tem várias coisas por trás disso, metilação de DNA, os killers, tem várias coisas, mas as proteínas são elas que nos defendem. Então, não é só. Como que nós chegamos a melhorar isso tudo? Então, está aqui, alimentação. Então, você tem que ter uma alimentação adequada, não ter excesso, substâncias tóxicas. Atividade física. Tem 2 tipos de estresse. O estresse bom na atividade física, que é aquele que você faz, se sente bem, não está prejudicando o seu organismo. E tem o estresse ruim, que você estressa, faz excesso de exercício e arrebenta seu organismo. Então, são 2 tipos de estresse. Mas o estresse, esse que nós fazemos, Israel, esse é o bom, eu espero. A genética. A genética, então, você já vem com um histórico, já vem com alguma coisa, e algumas doenças podem estar vindo já da genética, que são inevitáveis. Hábitos. Claro, não tenha dúvida aqui, não preciso nem ficar falando, mas os hábitos são importantes. Meditação, O Marcos Padovani está trabalhando nessa área muito importante, que é a meditação. Te equilibra teu organismo. Nós já vamos ver uma coisa bem bacana sobre isso. Comportamento, então, de maneira geral, e como colocar a espiritualidade nisso tudo.
É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos vindo, estamos nos instruindo, estamos aprendendo a espalhar o amor, a aplicar o amor para nós mesmos, a conhecer a ti mesmo, e estamos trabalhando isso, né? Então, agora eu vou mostrar a importância do equilíbrio, como eu falei, meditação, nas nossas células. Então, por enquanto eu estou falando que as proteínas têm uma importância e tal e tal. Nosso corpo, bom, vai ficar para o final. Esse Masaru Emoto expôs música, palavras digitadas, fotos e vídeos para a água. Ele trabalhou com a água, elas foram cristalizadas e analisadas no microscópio. Acho que muita gente conhece aqui, mas eu quis trazer porque conecta com o que eu estou falando. E a resposta da água foi verdadeiramente majestosa. Então vamos lá. Inicialmente, amor. Olha só, isso aqui é um cristal de água que ele conseguiu trabalhar de uma forma lá no microscópio e fotografar. Obrigado. Também mostrou que era bem simétrico, bonito, né? Lindo, né? Aí veio. Você me faz doente, eu vou matar você. Essas frases aqui em inglês, olha o que aconteceu com a água. Ficou horrível. Nós já vamos chegar lá. Aí, demônio. Feio, né? Vou passar logo isso. Aqui, ó. Raiva, anger. Então, aqui, ó. Ficou horrível. Mas, paz. Bonito, maravilhoso. Então, pessoal, reflitam. Seus pensamentos têm esse poder na água, né? Imagine o que os pensamentos podem fazer por nós se nós somos 60% de água. Reflita. Então nós podemos equilibrar ou não, né? Imagine que a gente está com raiva. Nossos cristais lá estão tudo... Então, não é fácil. Bom, deixa eu ver se eu... Então, sobre isso tudo, dizer que a epigenética é a influência das nossas proteínas em cima dos nossos genes. Nós vimos ali que todas essas comportamentos, desde a meditação, da alimentação, da espiritualidade, dos comportamentos em geral, todos eles influenciam o nosso corpo em físicos, em termos de saúde, né? Nós estamos falando da parte física influenciada pelos pensamentos, pelas atividades do dia a dia que nosso corpo trabalha e que ele está aqui nessa máquina carregando a nossa alma para que ela melhore. Então a nossa obrigação, nosso trabalho, o nosso caminhar faz-nos passar por provações que são didáticas para nós aprendermos. E como que nós vamos enfrentar essas provações? De uma forma, achar algum meio que a gente não vá transformar a nossa água do corpo naquelas cristais horríveis. Que a gente consiga não influenciar a nossa proteína da célula, que ela vá prejudicar a nossa evolução, né? Pode transformar num câncer, sim. Se tiver uma célula cancerosa e a gente estiver raivoso, estiver passando uma situação em que as proteínas estão desreguladas, ele vai estimular, vai diminuir a nossa imunidade, vai fazer com que aquele defensor da célula não trabalhe e a gente vai desenvolver. Em suma, o equilíbrio é fundamental, né? Aí, na conexão de tudo isso, nós trouxemos o pensamento e vida que foi psicografado por Chico Xavier, né, por Emmanuel. E ele fala que o pensamento é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte, né? Ergue-se na terra para Deus sobre a égide do Cristo, a feição do diamante bruto que avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo
purificar e enaltecer. Tudo que eu falei foi dito em 1954, se não me engano. Eu já até esqueci a data. Ou 58, não tem 54. Vejam, mais de 60 anos foi escrito que nós temos que nos equilibrar aqui, ó, já está falando aqui, ó, o pensamento, né? Naquela época, e hoje o Bruce Lipton está mostrando cientificamente a influência do pensamento nas células, no nosso corpo, no nosso DNA. E nessa época, não tinha ainda o Watson e Crick que descobriram o DNA. O DNA foi depois, né? E o pensamento vem da vontade. Começa na vontade, vai para o nosso cérebro, e é o impacto determinante a nossa vontade. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então a nossa vontade de mudar, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer, mas eu vou emagrecer? Eu preciso ter mais paciência, eu preciso desenvolver essa virtude da paciência. Mas o que eu estou fazendo para ela? Então, a vontade né? A vontade é pouquinha, né? Conforme na questão 916. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que é própria. No entanto, na vontade temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, vontade, vocês por saírem num feriado, amanhã tem outro feriado, vir aqui, né? A minha responsabilidade é de transmitir alguma coisa, que vocês tenham benefício, que vocês vieram procurar, que vocês vieram aqui, né? Essa vontade de vocês virem aqui, de vocês se abastecerem, já mostra positivamente que há uma querência, que há uma vontade de mudar, de melhorar, né? Mas temos que aplicar os conhecimentos que aprendemos. Em verdade, ela não consegue impedir a vontade, né? A reflexão mental, quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, quer dizer, não se modifica, mas pode impor o domínio na disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Portanto, quanto nós amarmos os nossos estarmos na caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão, estarmos envolvidos nisso, a gente já está transmitindo uma energia boa, a gente está ajudando o companheiro, o irmão, e essa ajuda, né, é que vai fazer esse mar de vibrações transformar esse mundo melhor. Em relação, como é AME, a gente tem que falar da saúde, porque a saúde, né, que está envolvida nesse contexto de hoje. Então, pensamento relacionado à saúde. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera, o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Até me arrepia de falar isso. O que o Lipton falou, o que nós vimos antes sobre as células, sobre a proteína, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso comportamento, está falando aqui, ó. Então nós não podemos baixar a guarda para os nossos pensamentos ruins, porque eles dão fraqueza para nós. Os pensamentos bons nos fortalecem, nos animam, nos dão saúde. E alguém falou que nós vamos tratar a alma daqui 50 anos, não o corpo, sobre as doenças. Não sei, eu não vou aguentar essa, talvez o Vanin chegue lá. É assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior.
né? Só estou repetindo o que o Bruce Lipton falou, né? Que ele tem o livro Biologia da Crença, falando então dessa conexão espiritual que nós podemos fortalecer cada vez mais e acreditar nela, que ela vem, é como se fosse um mar, né? Essa energia está solta, a gente só tem que conectar com ela, é muito simples. E aí a gente consegue esse equilíbrio, né? Não é fácil porque nós estamos nesse mundo para aprender. Estamos cada dia melhorando um pouquinho, aprendendo um pouquinho. Senão a gente já estava perfeito, mas as dificuldades necessitam então desse entendimento. Todos têm provações e essas provações precisam ser trabalhadas na nossa cabeça para que elas fiquem cada vez mais limpas, no sentido dessas células estarem boas para nos ajudar. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Eu vou dar uma puxadinha aqui para o Lipton, fala num outro contexto. Ele fala que a farmacologia, os medicamentos, a indústria farmacêutica é um problema muito sério para nós, porque ele deu um exemplo do Prozac, que é o fluoxetina. Tem umas experiências que se der fluoxetina e comprimido de açúcar, o efeito é o mesmo. É que a pessoa forma um receptor dentro dela para aquele comprimido e acredita naquele comprimido, que ele vai dar alegria e que ele vai tirar ele da tristeza. E o comprimido funciona, porque ele acredita naquele comprimido. E ele fala lá, 70% das pessoas que tomam, né, elas acreditam nisso e 70%, segundo ele, não precisavam desse remédio, não precisavam disso. Mas a indústria farmacêutica ganha milhões com isso. Ele falou lá o número de muitos milhões. E se a gente tiver esse equilíbrio, se conseguir ultrapassar, muitas vezes precisa de ajuda realmente, porque alguma coisa química no nosso cérebro precisa de algum medicamento. Mas na maioria das vezes, né, eu conheço aqui o Dr. Vladimir também, que trabalha e pensa nisso sempre, sobre os medicamentos. Às vezes o paciente tem 10 medicamentos antidepressivos, anti-não sei o que lá, e ele vai retirando e vendo que o problema é isso aqui, ó, é esse equilíbrio, né? Essas coisas que você precisa trabalhar no dia a dia. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas, né? Esses reflexos de sentimentos menos dignos, né? Quer dizer, aquelas coisas de pensamentos, de preocupações, de ansiedades, né? Voltando um pouquinho então à vontade, vai dar o nosso pensamento, que vai dar os nossos sentimentos. Então, nossos sentimentos podem ser de alegria, felicidade, alegria, paz, amor, mas pode ser de tristeza, de ansiedade, esse é um preocupação. Preocupação é horrível, é um sentimento muito ruim. Então esses sentimentos levam a esse desequilíbrio, né? Nós podemos, através da cartilha, que não é hoje, mas uma outra oportunidade, Eurípides Barçanufo, nosso mentor da casa, da AME, ele fala dos truques que você deve usar para os pensamentos ficarem bons, para você não ter pensamentos ruins. Muitas vezes você olha a natureza, quando você está com um pensamento ruim, vai lá ver uma flor, ver um pássaro, uma árvore, alguma coisa da natureza que te mude aquela vibração negativa, você admirar a beleza que Deus colocou nesse mundo. Isso tudo faz com que você vá vibrando diferente. Aí você pode ouvir uma música que o Vaninho envia para a gente muitas vezes, uma música de paz, de alegria, de amor, que você pode ouvir essa música, você pode mudar seu pensamento. Ou você pegar um violão, pegar um instrumento, se você tiver nessa faculdade de tocar, você vai lá, toca uma música, né, Leonardo? Muitas vezes você então acha truques que você vai mudando seu pensamento. Se você está com pensamento de preocupação, de tristeza, de ansiedade,
Agora, se você for no vizinho contar o teu problema e desabafar, às vezes ajuda, mas geralmente você vai ampliar um pouquinho mais o teu sofrimento. Então são truques que Eurípides Barçanufo falava, e ele ensinava com teatro, ele ensinava com várias fórmulas assim de ajudar no pensamento, nessa mudança de vibração que a gente pode ter, né? E claro, orar e vigiar é a nossa regra, né? E sempre, às vezes, você vai orar e vigiar para vigiar o teu pensamento, mas às vezes você não consegue se conectar daquele pensamento, ele está tão profundo dentro de você na prática, né? Que você não consegue tirar. Então você tem que achar um truque. Você tem que achar um truque para tirá-lo da mente, para você não sofrer, porque daí vai atingir lá a tua célulazinha, tua proteína, e vai fazer as mudanças que você não deseja, né? E o sofrimento vem. Não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo ao aparelho somático, né, que é o corpo, os desvairados e as perturbações que lhes são consequentes. Então tudo está se repetindo aqui no que eu falei, do que Limpton falou, que é esse equilíbrio que a gente está procurando. Quando você vai na casa espírita, você vai ouvir uma palestra, acha bacana, mas você está aplicando? Será que eu estou mudando? Será que eu estou fazendo a reforma íntima, chamada, né? Reforma íntima? Eu estou evoluindo? E a enfermidade. Não podemos dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, né? Nós temos as nossas provações, nós temos as nossas evolução com as coisas que nós viemos para passar mesmo, mas os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Quer dizer, a gente pode minimizar esses quadros, esses sofrimentos, essas perturbações, né? Através da doutrina espírita, né? Importante não esquecer disso. Há moléstias que têm sem dúvida função preponderante na purificação da alma, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção até o túmulo. Então nós temos sofrimentos que temos que passar. Claro, vamos passá-lo, mas sabendo que nós temos que passar e nós vamos purificar nossa alma, que nós vamos evoluir com aquilo, a gente já tem um alento, já tem uma diminuição do sofrimento só de pensar assim, né? O pensamento sombrio adoece o corpo são. Olha só, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, se você estiver bom de saúde e pensar ruim, você já afeta teu organismo. Agora, se você estiver doente e pensar pior ainda, aí piora mais. Então aqui é óbvio, tudo que eu estou falando é óbvio, mas é só uma reflexão, uma repetição das coisas para que a gente evolua e pense que da importância do nosso corpo, da nossa genética, das nossas proteínas, do nosso pensamento, da nossa alimentação, do nosso comportamento na nossa saúde física e mental. Cultivar melindres e desgostos, irritação, mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura ou composição, quer dizer, da vestimenta corpórea. Então você vai jogando lixo na tua vestimenta, você vai fazendo com que ela fique mais pesadinha. Ao invés de ficar mais leve, ela vai ficando mais pesada. Guardemos assim: compreensão e paciência são virtudes, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, caminho estreito da senda. Porque somente com incessante renovação mental para o bem, com instrução constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. Tudo que nós falamos da ciência está falando, né, da filosofia aqui, desse livro. Bom, pensamento, amor. Amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Como eu disse, a energia está, a gente tem que captar o amor dele. Porque ele, Rossando falava assim,
que Jesus ia andando assim e o povo atrás, Jesus, 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 né? Mas ele não curava todo mundo. Quem que ele curava? Quem ligava a conexão com ele, quem tinha conexão. Então ele via a mulher que sangrava, via aquele em cima da árvore, o outro que entrou pelo telhado, o paralítico. Aqueles que queriam ser curados, ele perguntava: o que queres que eu faça? E curava, porque eles tinham conexão. Nós temos que aproveitar essa conexão. Será que nós estamos aproveitando essa conexão? Outro dia o Enzo falou: será que falar com Deus, como é que nós estamos falando com Deus? Será que nós estamos falando? É simples, pessoal, fala com Ele, de noite ou de tarde, de manhã, a hora que você conecta com Ele, conversa, né? Pede iluminação. Ele não é nosso office boy, né? Ele ilumina a gente, ele não vai fazer nada pela gente, não vai trabalhar pela gente, mas ele vai iluminar, ele vai dar uma dica. E ele dá, né? A gente percebe as dicas assim, quando a gente presta atenção, que são impressionantes, né? E ele dá as dicas. Então, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Então, se a gente conseguir conectar um pouquinho mais, a gente vai vibrando, pegar um pouquinho da vibração dele e vai caminhando com essa vibraçãozinha dele e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe vontade sábia e misericordiosa. Então, misericórdia são os benefícios, né, que nós estamos tendo na medicina, da engenharia, de todas as coisas, são as misericórdias que Ele nos manda, né? E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Era isso, obrigado.